Graça e paz, meus queridos. Todos nós estamos a par da realidade do que está acontecendo aí no mundo inteiro, e isso tem mudado os hábitos da população mundial, não apenas da nossa igreja, mas da população do mundo. E isso me chama muita atenção em relação às Escrituras, porque tudo isso já foi previsto pela palavra de Deus. Estou gravando esse vídeo, como a maioria dos pastores estão fazendo, pelo fato de não podermos nos reunir em nossas igrejas, porque onde há aglomeração de pessoas há um risco muito grande do contágio, da disseminação do vírus, do Covid-19, ou coronavírus, como é mais conhecido. Então, por uma medida de precaução, nós cancelamos os cultos e estamos fazendo os nossos cultos, as nossas reuniões online. Bom, queridos, em primeiro lugar, eu fico feliz porque eu vejo que a palavra de Deus está se cumprindo. Eu prego a palavra de Deus há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu sou alertado, e a população é alertada, que essas coisas um dia aconteceriam. Não só essas, tem muitas coisas que já aconteceram e muitas ainda vão acontecer, mas infelizmente as pessoas não dão ouvido, as pessoas não acreditam, as pessoas desprezam a palavra de Deus. Então eu fico feliz, não pela pandemia e pela desgraça que está ocorrendo no mundo inteiro. Eu me alegro pelo cumprimento da palavra de Deus. Isso é uma forma de Deus mostrar que Ele ainda está vivo e que Ele é um Deus vivo, na verdade, e que Ele fala e cumpre. A palavra de Deus diz que o próprio Deus fala que Ele não é homem, nem filho do homem que se arrependa. Então Deus, ao longo dos vem alertando a humanidade acerca do que estava para acontecer, acerca do que iria acontecer. Então tudo isso que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo, mas já fomos alertados lá atrás, há muitos anos atrás, há milênios atrás, Deus já nos alertou. Eu quero compartilhar com vocês alguns trechos da palavra de Deus, e o primeiro se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo foi instruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esqueci dos teus filhos. É uma coisa muito séria, né? Quem me conhece, quem frequenta a nossa igreja, ou quem já frequentou, sabe que eu sempre bati na tecla da necessidade das pessoas adquirirem o conhecimento. Muitas pessoas dizem que eu sou preconceituoso ao alertar as pessoas a não frequentarem ou não seguirem um pastor que não teve oportunidade de estudar, que não é formado, ou que não estudou teologia, ou que não estudou a palavra de Deus. Infelizmente, que do dom do Espírito Santo de uma forma errada, né? As pessoas não se dão ao trabalho de estudar a palavra de Deus, de serem orientadas. Uma coisa que me chama a atenção, Felipe e Eunuco. O eunuco estava lendo a palavra de Deus, tentando entender, e Felipe lhe pergunta se ele compreendia o que estava lendo. Ele falou: como compreenderei se não há quem me ensine? E isso é uma coisa muito séria, porque muitas igrejas adotam, né, a desculpa do dom do Espírito Santo para justificar a sua falta de conhecimento, a sua falta de estudo da palavra de Deus. E o pior, né, dizem que não precisam de alguém para lhes ensinar, porque o Espírito Santo vai ensinar a eles. Então essa passagem aí de Felipe e o eunuco é uma passagem que nós devemos descartar da palavra de Deus, né, segundo a compreensão de muitos, dizendo que não precisam de homens para lhes ensinar, porque o Espírito Santo ensina. Ora, se o Espírito Santo ensina, então por que ele não ensinou o eunuco? Por que Deus enviou, né? Por que Jesus enviou Felipe lá para ensinar o eunuco de um texto sagrado que o homem queria compreender, queria entender, e o Espírito Santo não foi lá entender. E Jesus já tinha enviado o Espírito Santo. Então olha que coisa tremenda.
Não despreze as pessoas que estudaram, que se prepararam para te ensinar a palavra de Deus. O primeiro ponto é esse, né? Infelizmente, as pessoas desprezam os mestres, né, os professores que se formaram justamente para isso. A palavra de Deus diz que nós devemos ficar no dom, ou na posição em que fomos chamados. Deixa eu usar certo o texto, né? A posição em que fomos chamados. Então, cada um é chamado para uma coisa. Aquele que estuda, que faz uma faculdade de teologia, ele está se preparando para ensinar a palavra de Deus. Então você não pode desprezar essa pessoa. Eu hoje, por exemplo, me encontro com um velhinho de 76 anos, que é de uma determinada igreja, que não ensina, segundo ele, né? Ela não tem o hábito de ensinar a palavra de Deus, e ele geralmente conduz o culto, até a pregação no culto, ela é feita da seguinte forma: e todos eles sentados, e aí aquele que estiver com a palavra, qualquer um que estiver, que se achar com a palavra, que tem a palavra de Deus, ele tem autoridade ou tem a permissão para se levantar e pregar, né? Então, imagina, se tem lá uma pessoa que se acha, né, entendedor da palavra de Deus, pode ficar em pé e falar assim: não, eu estou com a palavra. E esse ancião, essa pessoa idosa, esse homem, né, quando me conheceu, ele veio prestar um serviço para mim, que ele trabalha com manutenção de equipamentos de informática. Ele veio prestar um serviço para mim, e aí conversando, ele gostou muito ele veio, na verdade ele queria ministrar uma palavra para mim, mas dentro das suas limitações. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a trocar com esse. E aí ele falou assim: gostei muito de conversar com você, eu posso voltar aqui para a gente conversar mais, para ler a Bíblia junto? Eu falei: pode. Ele não sabia, até então sabia que eu era cristão. Aí, depois de algumas visitas, ele me pediu para auxiliá-lo no conhecimento da palavra de Deus. Isso é fantástico, porque é uma pessoa de uma igreja que não tem o hábito, né, não tem o costume de estudar a palavra de Deus. E hoje, ele com 76 anos, podemos dizer assim que não vou chamar aluno, é um discípulo muito querido e que dá exemplo para muito jovem. Ele se enquadrou nesse versículo, né, de Oséias 4:6. Ele está buscando conhecimento. Então, é importante você buscar conhecimento, mas não com qualquer um. Buscar conhecimento com aqueles que estão preparados para lhe ensinar. Amém? Sobre essa epidemia, sobre a questão do coronavírus, Deus já deu alerta lá na época de Moisés, lá em Levítico, alerta, porque nós sabemos que essa pandemia ela começou na China por um hábito alimentar, né? Isso é curiosíssimo, né? Um hábito alimentar. Não foi pego no ar, foi um hábito alimentar. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias desde o começo. Então, como foi isso? Os chineses, com o hábito de comer qualquer tipo de bicho, né? Nós sabemos que a China, a cultura chinesa, exótica em termos de alimentação. Então os chineses, pelo hábito de comer, acabam atraindo certas doenças. E um dos hábitos deles, né, por exemplo, o corona veio por causa do consumo de morcego, da carne do morcego, né? Mas não só isso, eles também consomem ratos, né, escorpião, todo tipo de bicho. No Nordeste chamam de lacraia, né, que é a centopeia, aquele bichinho que tem várias patinhas. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Lá em Levíticos, no capítulo 11, do 13 ao 19, nós temos ali, se você ler esse texto, você vai ver ali a proibição do consumo, né, de certas aves ou bichos que voam. Então ali vem uma lista, né? Eu não vou citar todos porque é um texto longo e os vídeos do YouTube, quanto mais comprido, mais difícil é para subir. Mas lá tem uma lista. E entre esses bichos que voam, né? Quer ver? Deixa eu só pegar aqui os 11, versículo 19, ou melhor, versículo 29, diz assim, ó:
Eu não conheço essa ave, e o morcego, né? Então Deus claramente falando ali, vocês não vão comer morcego. E aí olha o que acontece, né? Em 2007 foi divulgado pela Academia de Ciência que haveria um vírus, foi descoberto, SARS, né? Na verdade, 2003, 2007 foi confirmado que não se deveria comer a carne de morcego. Por quê? Porque ele era um ele era um hospedeiro do coronavírus, do SARS. Né? O coronavírus é uma mutação do SARS. Eu acho que é isso, mas vamos voltar, eu vou usar o termo coronavírus. Porque se comesse a carne do morcego ou de algum desses animais, né, que existe, né, no caso que a Bíblia chama de imundo, o ser humano estaria correndo risco de contrair essa doença. Em 2003 foi lançado, em 2007 foi confirmado, e ninguém fez nada, ninguém falou nada. E os chineses já comiam morcegos naquela época. É um hábito milenar. Eles já comiam, assim como comer rato, eles também comem ratos. E a comunidade científica não fez nada. A mídia não fez nada, ninguém falou nada. Quer dizer, já era uma desgraça já pré-anunciada. Agora, por que é pré-anunciada? Porque a Bíblia, para o mundo científico, não tem valor. E Deus já está falando isso lá em Levíticos 11. Quantos mil anos atrás, dizendo e ovo para não fazer isso. E o povo continuou fazendo. A ciência desprezando a palavra de Deus, né? Porque a ciência muito bem poderia apoiar a palavra de Deus e falar assim, não vamos comer. A ciência já tinha detectado. Mas infelizmente as pessoas vão pela mídia e pela ciência. Né? Infelizmente, olha quantos cultos eu venho alertando a nossa igreja acerca de postura, de como criar os filhos, de como educar filhos, de como ser um bom crente, de como frequentar a igreja, de como obedecer à palavra de Deus. E infelizmente, queridos, ninguém dá ouvido. Infelizmente, as coisas estão acontecendo aí agora justamente porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Né? Lá em Deuteronômio 28 diz, se vocês ouvirem os mandamentos, a lei que hoje vos ordeno, essas bênçãos te são e te alcançarão. Né? E mais à frente diz assim, e se vocês não ouvirem, todas essas maldições desse livro te alcançarão. Então, é uma questão de obedecer ou não. Infelizmente, as pessoas preferem jogar com Deus, preferem brincar com a palavra de Deus, preferem testar a Deus do que obedecer. E aí, todo mundo preso na sua casa, sem poder sair, sem poder fazer nada. Então, tomem cuidado, queridos. Quando você ouve uma pregação, não é para você pegar dela somente o que te interessa. Não é para você pegar só a parte bonitinha da pregação e falar, olha, Deus hoje falou comigo. Não, você tem que pegar os puxões de orelha também. Você tem que pegar as correções também. Eu, quando às vezes estou falando sobre filhos, eu vejo muitos pais torcerem o nariz. Por quê? Porque acham que a forma deles criarem seus filhos é a forma certa. Não, a forma certa, meu querido e minha querida, é o que a palavra ensina, não é o que você acha. E se você não quer obedecer a palavra de Deus, está aí a consequência, você vai pagar um alto preço. Lá na Itália, quantos pais estão chorando pela morte de seus filhos? Tem muita gente falando que jovem e criança não morre, né? Eu acabei de ver um vídeo com um monte de criança morrendo no hospital, porque os pais não dão ouvido. Né? Então você quer criar do seu jeito? Beleza, mas depois não chore. A melhor forma de se viver, ouçam bem, a melhor forma de se viver e de se criar os filhos, você viver e você criar os seus filhos é obedecendo a palavra de Deus. No texto lá de Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Como você a minha lei, o meu conhecimento, então eu também vou desprezar os seus filhos. Isso é sério. É sério. Deus vai desprezar os seus filhos. Você vai ser rejeitado, os filhos vão pagar o preço. É o que a palavra de Deus nos ensina. Bom, o que vamos fazer? Bom, nós vamos mudar os nossos hábitos. Nós vamos voltar para o Senhor.
Nós vamos voltar para a palavra de Deus, nós vamos voltar para o que é certo, nós vamos voltar para o que o Senhor nos ensinou. Nós vamos respeitar. Eu estava lendo o texto de Levíticos, capítulo 3, ou melhor, capítulo 11, desculpa. Capítulo 11, vendo no 11, 29, animais que se movem, né, rente ao chão, fala do rato, do lagarto, Bahia, não dessa viagem e outra. E aí eu vi meus cunhados sair para comprar carne de tatu. Eu estava vendo uma matéria um tempo atrás sobre o tatu, né? E a palavra aqui em 11:29, Levíticos 11:29, não se esqueça, o primeiro texto é 11, do 13 ao 19, fala sobre morcego, não pode comer morcego. Em Levíticos do 11, versículo 20, fala dos animais que se movem rente ao chão. Aí vem lagarto, vem rato, vem doninha, vem todo tipo de bicho que andam rente ao chão, né, com a barriga quase encostando no chão. E aí tem lagarto, o tatu é um deles. E lá na Bahia tem o hábito de se comer tatu. E eu estava vendo uma matéria sobre tatu e eu não sabia. O tatu é um dos transmissores da lepra. Então toda a proibição de Deus, toda a orientação de Deus tem um porquê, meus queridos. Tem um porquê. Por que a palavra de Deus diz para você andar? Aí a própria palavra, ela explica, ela fala assim, porque quando ele crescer, ele jamais vai desviar do caminho que você ensinou. Então, por exemplo, se um filho cresce vendo o pai e a mãe fumando, o que ele vai fazer? Ele vai fumar também. Se ele cresce vendo o pai e a mãe bebendo, o que ele vai fazer? Ele vai beber também. Se ele vê os pais falando palavrão, ele também vai falar. Você parou para analisar? Então o teu filho é uma esponjinha que vai sugar, ele vai absorver tudo aquilo que você é. Você sabia que a maior parte de homens violentos em casa que batem nos filhos, eles fazem isso porque eles viam o pai deles, odiavam ver os pais deles fazendo isso, mas eles cresceram vendo e começaram a fazer também. Então, meus queridos, a palavra de Deus ela é muito, muito, muito linda, muito maravilhosa. Ela nos ensina como viver, ela nos ensina como proceder no dia a dia, e você despreza. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 3 e 7, deixa eu abrir aqui. Pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar seu dízimo, pelo menos não agora, tá? Não sou eu que cobro não, é Deus que cobra. Mas não vou falar de dízimo não, eu vou falar de desprezar a palavra de Deus. Capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos, os guardastes. Voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de voltar? É claro que nas igrejas esse texto ele é lido mais na questão do dízimo, da oferta, mas eu não quero de dízimo e oferta, eu quero falar sobre desprezar ao Senhor. Infelizmente, queridos, muitos vêm à igreja, e é por isso, e eu vou abrir meu coração aqui, é por isso que eu há muito tempo já venho pensando em fechar a nossa igreja. E eu vou falar o porquê. Porque eu estou cansado há mais de 30 anos de pregar a palavra e ver o povo vir à igreja, ouvir a palavra e não põe em prática. Eu, Moisés, cheguei à conclusão que não adianta a ação de pessoas que não querem se converter. Muitos amigos da nossa própria me aconselharam, muitos amigos da nossa própria igreja já me aconselharam a parar, fechar a igreja. E eu sou todo dia fortemente tentado. Por quê? Fortemente tentado a isso, por quê? Porque as pessoas vêm ao culto, dormem, não ouvem, não prestam atenção, não participa, não se envolve. Nossa igreja está aqui na região de Itapecerica já vai muitos anos, e as pessoas não participam, parece que vir à igreja é um sacrifício. Então as pessoas não querem Deus, estão desprezando Deus. E aqui Malaquias diz assim, vocês, eu sou o Senhor, não mudo, por isso vocês ainda não foram destruídos. Desde o dia dos vossos pais, vocês se desviaram, se afastaram dos meus estatutos e não guardam as minhas leis. Aí Deus fala assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Vocês estão entendendo?
Deus está convidando você a voltar para Ele voltar para a sua vida. Você pergunta, por que minha vida não dá certo? Por que as coisas não andam? Por que as coisas não prosperam? Porque você está longe de Deus, é só por isso. Você quer ser abençoado? Volte para Deus. Você quer prosperar? Volte-se para Deus. Você quer seguir adiante e ser um homem ou uma mulher abençoados? Volte-se para Deus. Ou então, morra. Porque é o que está acontecendo. O mundo está morrendo. Uma boa parte da população do mundo vai ser exterminada através dessa doença, dessa pandemia, dessa praga que foi trazida pelas pessoas. Eu estou repetindo porque eu estou gravando no YouTube, às vezes dá uns cortezinhos. Pelas pessoas por não obedecer a palavra de Deus. Não obedecem, pagam o preço. Infelizmente, a humanidade está sofrendo porque não quer obedecer a palavra de Deus. Fica aqui o meu conselho para toda a igreja. Ou vocês voltam, ou pagam o preço. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento e pedir a Deus que guarde você e sua família, mas principalmente que Ele guarde a tua mente e o teu coração, para que você volte para o Senhor. Desviar não são só aqueles que pararam de frequentar a igreja, não. Há muitos crentes dentro da igreja que estão desviados do caminho do Senhor. Feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, eu me coloco diante da tua igreja, diante dos meus irmãos, esse momento difícil que toda a humanidade está passando e vivendo por desobediência à sua palavra. Nós te pedimos perdão pelo nosso pecado. Eu peço perdão pela nossa igreja, eu peço perdão por cada membro da igreja vertical, que o Senhor possa nos purificar, Senhor, de tudo aquilo que fizemos que não te agrada. Queremos voltar para o seu caminho e queremos o Senhor novamente em nossas vidas. Que o Senhor possa restaurar o nosso sacerdócio. Cada pai ser um sacerdote no seu lar, cada mãe ser uma sacerdotisa dentro da sua casa para educar os seus filhos da forma que é. Perdoe, Senhor, a nossa falha, perdoe os nossos erros, os nossos pecados, tudo que fizemos que receba-nos de novo na tua presença e encha-nos com a tua presença, Pai. Cuida da nossa igreja e eu também te peço, cuida do nosso Brasil. Cuida, Senhor, do planeta Terra. Tem misericórdia de todos aqueles que têm afrontado, Senhor, que têm negligenciado a tua palavra. Eu espero, Senhor, que essa situação toda sirva para trazer todos de volta ao Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Preste atenção, eu disse que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E ela tem que se cumprir. E para aqueles que obedecem, o cumprimento da palavra de Deus na sua vida será bênção. Para aqueles que desobedecem, será maldição. Pense nisso, que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo em seu coração.